A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. O Alcorão é, portanto, uma recitação. A palavra árabe para Alcorão vai nos querer dizer, então, a recitação. O Alcorão, ou a recitação, é o livro sagrado do Islã. O Alcorão é a palavra literal de Alá revelada ao seu profeta Muhammad ao longo de um período de 23 anos. Muhammad é o termo árabe para o nome Maomé. Diz a lenda que em uma noite, no ano de 610, enquanto dormia ou estava em transe, que Maomé, então com 40 anos, viu o anjo Gabriel na sua frente, e este diz para Muhammad ou Maomé a seguinte palavra: recita. E Maomé disse ao anjo Gabriel: mas o que eu recitarei? E o anjo Gabriel repete para Maomé: recita. E Maomé pergunta novamente: mas o que eu recitarei? Isto ficou se repetindo por algum tempo, até que o anjo de Alá, ou seja, o anjo Gabriel, diz ao profeta as seguintes palavras: recita em nome de Alá, o teu Deus, que criou o homem de sangue coagulado. Recita, e teu Senhor, Alá, é o mais generoso, e ensinou ao homem o que não sabia. Estes eram os primeiros versículos do Alcorão, que faria parte da sura, intitulado O Coágulo. Até sua morte, que ocorreu 22 anos mais tarde, Maomé recitaria a seus seguidores os versículos do Alcorão, que dizia ter recebido diretamente de Alá, por intermédio do anjo Gabriel. Como exatamente se diz o nome do livro do Islã? É Corão ou Alcorão? Muitos defendem a tese que o correto é falar Corão. Já outros defendem a tese que o correto é falar Alcorão. E aí, quem é que tem razão? Vamos aos textos. Muitas pessoas sustentam que o livro sagrado do Islã deve ser chamado em português de Corão e não de Alcorão, porque a palavra al, o al, no nosso idioma, representa o artigo o em árabe. Acontece que a maioria das palavras árabes, quando traduzidas para o nosso idioma, vai automaticamente incorporar o artigo al ou al, que é o artigo o, como conhecemos, porque o é um artigo definido, assim como a palavra al. E nós temos vários exemplos destas palavras com artigo definido al. E esse artigo está grudado nas palavras árabes, quando falados no nosso idioma. Por exemplo, a palavra açúcar é açúcar. Nós não dizemos açúcar, lembrando que o al é separado, não é? Que é um artigo definido. E ninguém fala também al açúcar. Nós falamos o quê? Açúcar. A palavra arroz é um outro exemplo. Nós não falamos arroz ou arroz. Nós falamos arroz. E a palavra alfândega? É comum falar alfândega. Nós não dizemos fândega e nem alfândega. Nós falamos alfândega. O mesmo vale para a palavra álgebra. Não dizemos gebra e nem algebra. Nós dizemos álgebra e colocamos até o acento na palavra a, álgebra. O mesmo vale para a palavra algodão. Não falamos godão, e sim algodão. Alferes também é o mesmo. Não falamos feres, e sim alferes. Um outro exemplo é alquimia. Não falamos quimia, e sim alquimia. A palavra alface, ninguém fala face, e sim alface. Também não se fala al e depois face, é alface junto. O mesmo vale para alambique. Ninguém fala lambique, nós falamos alambique. São muitas palavras árabes que nós usamos no dia a dia com o artigo definido al, grudado nas palavras, que seria o artigo definido o no nosso idioma. Sendo assim, nós podemos falar Alcorão sem medo de errar, sem problema nenhum. A palavra Alcorão obedece, portanto, à tendência geral das palavras árabes que são usadas
na língua portuguesa no que diz respeito às palavras de origem árabe. Lembre-se disso. O que conta exatamente o Alcorão? O Alcorão conta a história de muitos acontecimentos bíblicos, tais como a criação de Adão e Eva e sua expulsão do paraíso. Conta também a história de José e de seus irmãos, a perseguição do faraó aos judeus. O Alcorão também acusa os judeus de terem corrompido as escrituras, o que é verdade, né? Jesus Cristo, hora e outra, está descendo o sarrafo no sistema religioso. E o Alcorão também acusa os cristãos de adorarem Jesus Cristo como Filho de Deus. Na época, existia somente a religião católica. Então, basicamente, o Alcorão vai acusar o catolicismo, porque na visão deles, Deus nunca teve filhos e ele quer ser adorado com a mais absoluta exclusividade. Para os muçulmanos, o mundo é dividido em duas partes: os crentes muçulmanos, seguidores do Islã, e os infiéis, os que não são muçulmanos, seguidores do Islã. O Alcorão é mais um caso de um livro sagrado que fundou uma religião. O Alcorão não foi escrito por Maomé. Isto porque Maomé, ou Muhammad, não sabia ler e nem escrever. Ele pregava suas ideias sob a inspiração de Alá, sendo, portanto, Muhammad seu santo profeta. O Alcorão foi escrito por Abu Bakr, amigo de infância e também general de Maomé. Abu Bakr foi sucessor de Maomé. Uma outra figura na composição do Alcorão é Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit estava com medo que a mensagem de Maomé se perdesse com o tempo. Então, no ano 655, junto com um grupo de escribas, chefiados por ele, é claro, ele compilou todas as formas que estavam dispersas dos ensinamentos de Maomé. Zayd ibn Thabit e seus colegas tiveram sucesso nessa empreitada. Com a ajuda de outros escribas, eles produziram uma versão completa dos ensinamentos orais de Maomé. O Alcorão é dividido em capítulos que os árabes chamam de suras. As suras, portanto, são os capítulos do Alcorão. E estas suras, ou capítulos, variam muito de extensão. A sura mais longa é a que tem por título a vaca. Esta sura contém 286 versículos. E as suras mais curtas contêm 3 versículos cada. E há versículos que são feitos com uma única palavra e outras que são feitas de várias frases. No total, o Alcorão tem 114 suras, ou capítulos, que são subdivididos em versículos, tendo num total de 6.236 versículos. Obviamente, cada sura ou capítulo tem um título, mas não é um título que resume o assunto da sura como nos livros comuns aqui do Ocidente. É apenas uma palavra ou uma expressão empregada na sura que foi escolhida por título. Das 114 suras existentes no Alcorão, 86 foram reveladas em Meca, onde Maomé nasceu no ano 570, vivendo até os seus 52 anos de idade, sendo, portanto, 28 anos de sua vida vividos em Medina, onde se refugiou. Maomé morreu no ano 632. Por algum motivo que não conhecemos, nem os versículos dentro das suras e nem as suras dentro do livro foram colocados por ordem cronológica ou resumidos por assunto. Os assuntos se repetem nas diversas suras. A única ordem que se tem são as suras mais longas, que foram colocadas em primeiro lugar, e as mais curtas foram colocadas em último lugar do livro. Quase todas as suras começam com a seguinte saudação: em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. E aqui vai uma curiosidade. Todo mundo já ouviu falar um ditado que é muito falado no sistema religioso evangélico, que é: não cai nenhuma folha de uma árvore se Deus não permitir.
Os evangélicos dizem que isso está na Bíblia. Ok. Aí você pergunta para o evangélico. Beleza, está na Bíblia. Mas onde na Bíblia? Lê para mim. O evangélico vai procurar e não acha. E sabe o que ele fala para você? Eu não lembro agora, mas eu vou lembrar. Quando eu lembrar, eu te falo. Aí aqui tá. Não está na Bíblia. Esta frase não existe na Bíblia. Não é errado falar isso. Errado é falar que está na Bíblia, quando na verdade não existe esta frase na Bíblia. Tem evangélico que fala assim: deve estar em Provérbios ou Eclesiastes, não sei ao certo. Então, não está no livro dos Provérbios e nem está no livro do Eclesiastes. Esta frase está no Alcorão. Está na Sura 6, versículo 9. Está escrito: possuo as chaves do desconhecido, e só ele as possui, e sabe o que há na terra e no mar. Nenhuma folha cai sem seu conhecimento, e não existe grão na areia da terra escura, ou coisa alguma seca ou verde, que não esteja no livro evidente. Sura, capítulo 6, versículo 59. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.